Olá, sejam bem-vindos ao FAPcast. Eu sou a Ana Júlia Ribeiro e hoje vou conversar com Davi Workman, ele que é um líder especialista em aviação de luxo aqui no Brasil, já levou vários alunos e ex-alunos da FAP para andarem de helicóptero e para andar de aeronaves indescritíveis. Diretor da Avanto, ex-aluno de administração, seja bem-vindo ao É FAPcast. um prazer estar aqui, Ana. Prazer é nosso te receber. E hoje estou tendo a oportunidade de te conhecer aqui na FAP, mas eu já tive a oportunidade de conhecer a Avanto. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória, por que você escolheu fazer administração na FAP e como você traçou a sua carreira para hoje ser um diretor no setor de aviação executiva. Bom, Ana, as coisas foram acontecendo. Eu escolhi administração porque, poxa, quando a gente tem 17 anos é muito difícil escolher um curso, né? E era um curso mais genérico, e como a minha família, né, tinha negócios, especialmente no varejo, eu tinha como desejo na época em trabalhar com meu pai, sucessão e assim por diante. Só que no meio do caminho, no meio do curso, teve uma possibilidade de eu fazer uma carreira em consultoria, começando como estagiário, numa empresa pequena de consultoria chamada Terco. Eu fiquei pouco tempo na Terco, depois, na sequência, eu fui, convidado para ir para a Praes. Fiquei vários anos na Praes, trabalhando com especialmente middle market, né. Isso você ainda não era aluno da FAP ou já Eu estava já já era era aluno da aluno, as FAP? coisas aconteciam em paralelo, eu estudava à noite e trabalhava com consultoria Durante o dia. durante o dia. E você recomenda para os alunos que estão cursando graduação hoje em dia já começarem a trabalhar logo no primeiro semestre? Putz, eu acho fundamental, porque eu acho que uma coisa é a bagagem acadêmica, que ela é muito importante, mas tão importante quanto, é o como você aplica, a vivência corporativa. Eu acho que tem muito a ver com o amadurecimento, né, profissional, né, e até a forma de aprender, a gente acaba virando algumas chavinhas, porque é diferente também, né, então ter Em esse tipo de aprendizado é fundamental. em termos de responsabilidade também, né, à medida em que você tem mais responsabilidades, tipo, com relação ao seu trabalho ou a um estágio durante a graduação, você acaba se dedicando mais, porque você tem aquele tempo da graduação que é um tempo de foco total, ou você vai aprender ali durante as aulas ou não vai dar tanto tempo para que você consiga aprimorar os seus conhecimentos e ser aprovado nos semestres, Com né. certeza. Então eu acredito que às vezes quanto mais coisas você tem para fazer, melhor você faz, porque você se Uhum, dedica mais uhum. para aquilo que você está executando. Então você já começou a trabalhar direto na durante a sua graduação de administração aqui da FAP. Você era um bom aluno, Davi? Não, eu não era um bom aluno. Ai, que legal, a gente adora receber esse Eu não era um bom aluno, eu peguei algumas DPs ao longo do processo e, somado ao fato disso, o tema de consultoria também muitas vezes me fazia faltar em aula, né. Então, assim, uhum. foi um processo difícil levar à faculdade junto com o trabalho, mas eu acho que no final das contas foi o melhor, sabe. Prever o passado é fácil, né, mas É a verdade. gente olhando pelo retrovisor, eu olho e falo assim: "Pô, bacana", foi realmente, eu acho que me ajudou muito no desenvolvimento profissional, definição de carreira. Conheci pessoas incríveis no meu início de carreira que me ajudaram numa orientação, tanto aqui na FAAP como também na Terco e na Praz, nesse começo de carreira. Que foram 10 anos de consultorias nacionais e internacionais. Isso. Isso você já estava flertando com o mercado de aviação? A aviação sempre foi algo presente na sua vida ou você se encantou por esse ambiente depois? Na verdade, a coisa aconteceu, porque eu passei muitos anos trabalhando com consultoria, e aí, em dado momento, quando eu saí da Praz, eu fui trabalhar numa consultoria, americana, e eu cuidava da parte de CRM na América Latina. E aí, nessas idas e vindas, fiz alguns projetos, inclusive quando a Delta, a Continental, na verdade, ela comprou a Copper Lines, aí também fazer esse merge na parte de atendimento a clientes lá no Panamá,
foi desafiador. E aí, pouco tempo mais tarde, eu recebi um convite para começar uma nova empresa aérea, na aviação executiva, que era na época a Ocean Air, e pegar, distribuições e vendas de aeronaves. E para mim era uma coisa completamente novo, porque o máximo que eu conhecia na época era check-in. Como na época eu pegava uma média de 120 voos internacionais ano, ninguém 120 voos eu estava para internacionais. cima e para baixo o tempo inteiro, Tava mais tempo no avião do que em nin terra. ninguém entendia mais de check-in do que eu, mas, no final das contas, eu recebi o convite e eu topei, porque eu já estava um pouco cansado depois de 10 anos de ficar dando palpite no negócio de tanta gente e depois você não viver aquilo. E eu falei Uhum. assim: "Poxa, acho que eu vou viver uma indústria". E foi quando eu vim para aviação executiva, recebi esse convite, e isso foi em 2002. E desde então eu continuo na aviação executiva, né, e nunca fui um especialista em aviação, nunca estudei para estar na aviação, né, mas, eu acho que eu tenho muito essa característica de aprender no caminho, né, aprender enquanto as coisas estão acontecendo, eu sou bom nisso. E nessa você mudou o futuro da aviação de luxo aqui no Brasil, oferecendo novas soluções, oferecendo exclusividade e à frente à Avanto, né. Agora com relação ao seu papel da Avanto, como diretor hoje da Avanto, quais são as suas maiores responsabilidades? É, a nossa eu separo em algumas, né, a primeira é cuidar de um crescimento agressivo que a gente tem nos últimos anos, né. Eu posso te falar que nos últimos 5 anos a gente está crescendo a uma média de 30% ao ano, né, o que para Do nós é mercado de aviação executiva. o que é bastante significativo, né. E na outra ponta, a gente também tem, uma série de clientes, hoje a gente tem aproximadamente 500 usuários na aviação executiva, ou seja, dentro da Avanto, que são extremamente exigentes, né, e trabalhar com que esse público extremamente exigente esteja satisfeito, porque hoje 85% daquilo que a gente faz de novos negócios é indicação da própria base, né, então ter essa Uhum. base satisfeita é fundamental para ter um crescimento estruturado. E atender um perfil que são 500 clientes e 500 clientes de perfis muito diversos, assim, vocês atendem a gente teve a oportunidade de, durante uma missão com o Rafael Possic, que é presidente da Associação Uhum, de Antigos Alunos aqui da FAP, de conhecer a Avanto e de fazer um curso com vocês. uhum, E eu fiquei muito maravilhada, primeiro com a infraestrutura de vocês, com a segurança que vocês oferecem, tanto para os profissionais que estão prestando serviços para vocês, quanto para os clientes. Com relação desde privacidade, sigilo, transportes de animais, vocês oferecem uma gama de possibilidades que para atender um número de 500 pessoas é muito complexo, assim, quando a uhum. gente porque é um serviço muito VIP, muito exclusivo. Como é que vocês chegaram nesse modelo? Na verdade a gente, assim, E quantas aeronaves vocês têm a hoje? gente a gente, acredita, né, que esse modelo ele funciona apesar de um tratamento que o nosso cliente tem extremamente personalizado, tudo dentro da Avanto é muito sistematizado, né. Então, hoje a gente está com uma frota aproximada de 60 aeronaves, entre jatos, helicópteros e agora turbohélices também, que a gente divide em vários proprietários. Cada proprietário de uma cota da aeronave, ele tem 100% de disponibilidade garantida. Um helicóptero, desde que ele acione com 6 horas de antecedência, e um jato, desde que ele acione com 24 horas de antecedência. E, basicamente, ele manda simplesmente uma mensagem para a gente dizendo: "Olha, eu vou voar do ponto A para o ponto B com esses passageiros, o resto a gente toma conta". Então vocês praticamente fazem tudo para o cliente é só acionar: "Daqui 6 horas eu quero pegar o meu voo para É, tal lugar". e a gente cuida de detalhes. Às vezes a gente tem clientes que têm necessidades especiais, nós temos muitos clientes, os pets são super bem-vindos aí. Hã, Nós temos clientes com perfis diferentes, então nós temos Necessidades diferentes. a gente tem pessoas físicas,
pessoas jurídicas, a gente tem clientes que são family office, multifamily offices, a gente tem empresas de capital aberto, inclusive lá fora, temos empresas de capital fechado, temos clãs familiares, né? Então a gente tem famílias onde que a gente atende vários clãs da mesma família. É muito legal. E aí o que que a gente faz é que de forma sistemática a gente tem todas as preferências de Uhum. cada um dos nossos clientes, a gente sabe, como é que eles gostam de ser atendidos, a gente sabe o que eles gostam de comer, a gente sabe o que eles gostam de beber, a gente sabe que tipo de leitura eles gostam a bordo, a gente sabe qual é o tipo de preferência de atendimento que eles gostam de ter, né, e assim a gente vai de forma sistemática fazendo isso. E talvez aí um dos segredos, eu acho que são as pessoas que a gente tem dentro da Avanto, né, porque imagina só, a gente está crescendo 30% ao ano, então assim, é muita gente que a gente está contratando, a gente está formando muitas pessoas E vocês têm um elenco de peso ali também, em termos de pilotos, vocês cuidam muito bem dos pilotos também, né. A também. infraestrutura da Avanto, eu lembro que quando a gente esteve lá, a gente passou pela academia dos pilotos, pela sala de descanso, pela sala de alimentação, tudo preparado, dá vontade de morar lá, não dá vontade nem de pegar o voo, aliás, tão bom quanto o voo é permanecer na Avanto. A gente acha que assim, as nossas pessoas, elas só vão conseguir atender bem se elas forem também cuidadas. Eu gostaria que todos os profissionais e gestores de todas as empresas que estiverem nos assistindo gravassem essa frase memorável do Davi: "Um profissional só trabalha bem se ele estiver bem". Se ele tiver cuidado, ou seja, e a gente os nossos profissionais, inclusive os pilotos, a gente tem um cuidado muito especial, né. E eu acho que um capítulo à parte também, para nós, lá atrás, foi em 2013, a gente decidiu, ter uma chancela internacional de segurança, né, que nos ajudou bastante, não só no cuidar, mas também em aspectos de segurança que são Uhum. importantes para nós e para os nossos clientes. Então, o que que aconteceu lá atrás? Poxa, uma pergunta muito comum que você recebe é: "Poxa, mas vocês são seguros?" Pô, se eu que sou diretor da Avanta eu vou falar que não, eu tenho que jogar minha carteirinha de vendedor na lata de lixo, porque Aham. não funciona. E aí, então, a gente contratou uma instituição chamada IBAC. O IBAC é um órgão que fica rediado no Canadá, e lá eles dizem quais são as melhores práticas para você operar, manter e cuidar da segurança de voo. Então, se você Nas mais diversas condições. então assim, lá, se você é auditado por eles, e essa auditoria acontece a cada 2 anos, você mostra que você tem manuais alinhados a essas melhores práticas, você recebe um selo deles chamado ISBAL, que é como um ISO da aviação, nível 1. Uhum. Agora, se você além de ter esses manuais, você comprova para os auditores que você pratica o que está lá escrito, porque uma coisa é você escrever, outra coisa é você fazer, você recebe um selo desse nível 2. A Uhum. gente, na nossa categoria, a gente é o único nível 2 na América Latina. Então isso faz com que a gente tome cuidados, que outros operadores, mesmo se você comprar uma aeronave só sua e você cuidar disso, você não vai conseguir tomar alguns cuidados que nós tomamos. Por Porque exige exemplo muita manutenção. a tripulante nosso, a gente faz, além de cuidar bem, toda semana a gente faz sorteio e exame de utilização de droga e álcool, tolerância Uhum. zero. Então, uma pessoa adicta não conseguiria trabalhar conosco. Acompanhamento psicológico. Às vezes o tripulante é um tripulante que ele é muito bom, mas está passando por um momento difícil, às vezes divórcio, guarda de filhos, algum problema pessoal, pô, e a cabeça não está muito boa, então a gente acompanha isso, né, Uhum. justamente Pra que a pessoa esteja bem. a gente cuida das nossas pessoas para que elas estejam bem, para que eles possam voltar rapidamente. Manutenção, a gente utiliza esses altos estándares de manutenção e tem uma equipe de inspetores e engenheiros que acompanham dentro das oficinas as manutenções, para que elas ocorram no mais alto patamar possível, né. Então a gente tem treinamento, poxa, um obrigatório mesmo, existe um treinamento, né, que um tripulante precisa fazer por ano. Uhum. No nosso caso, é um conjunto de 13 treinamentos ano, que
ter uma carga horária obrigatória para que os nossos tripulantes possam dar sempre o melhor no quesito operação, segurança de voo e atendimento aos nossos clientes. Agora, com relação ao modelo de aviação executiva, nós temos também a possibilidade de comprar aeronaves compartilhadas, certo? Por que você indica esse modelo e como vocês conseguem administrar essas aeronaves que são compartilhadas? Por quê? Eu posso te dizer o seguinte, que no passado, né, talvez aí o maior concorrente, né, que a gente tinha no mercado, eu acredito que era a vaidade. Porque as pessoas, elas tinham ativos muito caros, que são as aeronaves, jatos, helicópteros, Uhum. só que subutilizados, que voavam 10, 15, 5, 20 horas por mês e o resto do tempo esse ativo ficava parado, né. Dando prejuízo da manutenção? E você fica com o capex inteiro, então você tem a Uhum. depreciação dele inteiro, você tem o custo fixo inteiro, né, e quando a gente fala de compartilhamento, significa você ter uma fração com aquilo que você usa. Então você pode adquirir horas de voo, é isso? Você adquire uma participação numa aeronave ou mais aeronaves, com 100% de disponibilidade, você só cuida da parte boa e toda a parte, vamos dizer, burocrática, chata, que envolve mais tirar o seu foco, a gente cuida, né. Então, Uhum. isso faz com que você possa ter hoje uma aeronave, um jato nele, a menor cota é de 1/6 que você pode ter de uma aeronave, e um helicóptero a gente divide em 20, você pode ter 1/20 de um helicóptero hoje. "Ah, pô, mas o que que eu faço com 1/20 de helicóptero?" Cara, se você tem uma casa de campo de praia e você quer ir 2 vezes por mês para sua casa, sem pegar aquele trânsito chato, né, litoral norte, Angra, 1/20 serve para isso, e acaba atendendo super bem. E o que eu posso te dizer é que hoje a gente tem, posso te dizer que todos os nossos clientes é, todos os nossos clientes teriam capacidade econômica de ter uma aeronave inteira própria. É que a decisão, além dela ser emocional, né, para muitos Uhum. casos, ela quando alguém, escolhe por comprar uma cota, ela também é racional. Ou seja, você começa a falar: "Poxa, eu não preciso do ativo inteiro", né, então o que que eu preciso é de um bom serviço, né, que faça o que precisa ser feito para que eu possa economizar o meu tempo. E eu acho que talvez quando a gente fala da aviação como sendo um mercado de luxo, ainda existe um estigma muito grande sobre o mercado de luxo, aquilo que a gente prega é que o maior luxo de fato, é você cuidar do seu tempo, é você ter tempo para as coisas. Então quando você fala, "Poxa, eu preciso ter uma eu estou, sei lá, em Minas Gerais e preciso ter uma reunião no sul da Bahia", eu posso pegar um voo comercial, porque não vai ter direto, né, Uhum. pegar um voo para São Paulo, para depois fazer uma baldeação, para depois ir para Salvador e depois pegar um transporte, ou então eu posso pegar uma aviação executiva e ir direto. Quando, putz, eu tenho um tempo E até escasso voltar no mesmo dia, e né? voltar no mesmo dia. E quando você fala de lazer, poxa, você quer passar mais tempo com qualidade com a sua família, né? Então, pô, você pode ficar 5, 7 horas numa estrada, ou então não indo numa casa de campo ou de praia que você gastou um belo dinheiro para ter, mas você usufrui pouco por causa do trânsito, uma cota de helicóptero também funciona super bem, né. Então, o luxo, eu acredito, apesar de todo o glamour que existe em torno da aviação executiva, eu acho que o maior luxo, o glamour de fato, ele está no que a aviação ela pode trazer para o seu tempo, né. Então Uhum. eu acho que você otimiza o seu tempo, você consegue gerar mais negócios e você também consegue aproveitar melhor o seu tempo de lazer e descanso com a família e com os amigos. E com relação ao serviço que vocês oferecem, é um serviço muito privatizado, que inclusive tem a possibilidade do cliente, da aeronave buscar o cliente dependendo se tem a área de pouso, eu posso chamar assim, a área de pouso adequada. Por exemplo, vocês buscam também clientes que não podem ir até a Avanto para pegar o voo, não tem uma estratégia. É um pouco o uso de asa fixa, né, de jatos e turbohélice é um pouco diferente de helicóptero, né. Quando a gente fala de avião,
O cliente ele precisa ir até um aeroporto para pegar o avião, né, só que Que é ele na Avanto, que a gente está com as nossas com as aeronaves aqui pistas de vocês também. A gente está em Congonhas, Congonhas, e no Rio de Janeiro a gente está, Jacarepaguá. Jacarepaguá, mas a gente também está abrindo esse ano 3 bases, né, em Luiz Eduardo Magalhães, Goiânia e Porto Alegre. Então, Que eh, legal, gente. agora no helicóptero, o legal do helicóptero não é você ir até ele, é ele vir até você. Então, Uhum. quase a totalidade dos nossos clientes, quando pegam um helicóptero, né, pegam no seu próprio prédio, num prédio vizinho ali perto, que tem um heliponto, que simplesmente busca e vai. Né? Hoje a gente discute, até muitos clientes discutem até a própria missão Rio de Janeiro, São Paulo, e vice-versa, porque hoje, poxa, se eu tiver que um helicóptero faz São Paulo, Rio de Janeiro em 1 hora e meia. Uhum. Um jato faz em 45 minutos, mas no jato você tem o deslocamento, né, entre aeroportos, né? Que às vezes vai demorar mais do que uma Às hora, vezes vai demorar um pouco dependendo do mais e trânsito, muitos clientes preferem, poxa, já pego o helicóptero aqui no heliponto mesmo, já pouso onde eu na preciso. Barra ou na Lagoa ou no Santos Dumont e já faço o que eu tenho para fazer, né? Então, o helicóptero é bastante versátil. E como você enxerga o futuro do mercado de aviação para os próximos 5 anos? A gente, os próximos anos, eles estão assim, a eletrificação, né, de aeronaves, ou seja, aeronaves como se fossem drones, né, só que agora levando passageiros, Uhum. é uma coisa que está na iminência de acontecer, assim como talvez aí a utilização de aeronaves desse tipo não tripulados, para transportar pessoas e transportar carga também. Que medo, que A ge aflição, gente. a gente é bastante disruptivo nisso, então a gente é o launch customer da Embraer nesse projeto. Tem uma empresa da Embraer chamada IVE, né, Uhum. e nós compramos 100 posições dessa dessa aeronave e somos o launch customer, onde que a gente, na hora que a Embraer começar a fazer os testes e começar a voar, a gente vai ser o primeiro cliente a trabalhar e a desenvolver esse mercado, né? Porque a gente acredita que esse é o futuro, né? Assim como carga, né? Então, a aviação ela vai se tornar algo muito mais barato e muito mais acessível, porque pensa bem, poxa, talvez 50, 60% do custo operacional de uma aeronave é combustível, Uhum. a partir do momento que ela for elétrica, né? Poxa, quão mais barata ela vai ficar, né? E ela vai ser mais acessível para mais gente. Mas a parte de sem tripulação, acho que eu ainda fico com um pouco de medo. Sabe que, num primeiro olhar, sim. Igual no Japão, né, os táxis. No primeiro olhar, sim. Mas se você for pensar que hoje, para você ter qualquer tipo de problema na aviação, um acidente, nunca é uma falha só, né? É uma sucessão de falhas, porque as coisas elas têm cheques e recheques, né? Então é uma sucessão, Inúmeros processos, né. é uma sucessão e isso acontece sempre do ponto de vista operacional ou de manutenção por falhas humanas. Uhum. Né? Então, a partir do momento que você tiver deixar de ter o componente humano, não que você não vai ter falha, não estou dizendo isso, mas é, a partir de você ter isso, tendo isso certificado, as probabilidades de falha são menores. Assim como acontece hoje em qualquer outro segmento. Obviamente que, putz, sempre vai ter algum ser humano que vai poder fazer isso, ou seja, que vai ter que interagir de alguma Uhum. forma com a solução, né? Mas quanto menos a gente depender de pessoas, né, para questões precisas e Uhum. técnicas, isso melhora. Uma máquina ela não sofreria problemas psicológicos, por exemplo, não teria problemas pessoais, né? A questão de erros de cálculo ou erros humanos, né? Deixariam de existir. Então, se você for pensar tecnicamente, você começa a migrar para um ambiente mais seguro. Mesma coisa hoje, a mesma coisa se discute, por exemplo, em cirurgias, em você ter
cirurgias acontecendo por equipamentos solos, né. Ou então de utilizar a inteligência artificial para fazer julgamentos num tribunal. Poxa, será que a inteligência artificial não conseguiria fazer isso? Eu acredito que não, mas é sempre uma possibilidade, né. Mas eu acredito que nada substitui a criatividade, a alma humana e a maneira com que a humanidade lida com uma certa urgência. Eu acredito que as máquinas podem ser bem programadas, mas que Uhum. elas jamais vão substituir a capacidade de usufruir de uma certa sensibilidade que está atrelada até o que a gente pode chamar de sexto sentido pela psiquiatria. Aham. Mas agora com relação aos nossos alunos que querem, por exemplo, entrar num processo de estágio para trabalhar na Avanto. Uhum. Vocês têm essa possibilidade, vocês recebem estagiários, como um futuro funcionário pode começar a aplicar para um processo de trabalhar com vocês na A Avanto? gente recebe estagiários, tem um programa dentro da Avanto, né, e É um aí programa de trainee? é um programa de trainee, né, interessados podem mandar currículo para o nosso DHO, né, que o Uhum. e-mail é dho@avanto, com 2 t's, .com.br. E quais E são as habilidades que vocês procuram, assim, para os profissionais que querem trabalhar com esse mercado? a gente não assim, eu vou assim, muitas pessoas nos perguntam assim: "Ah, será que precisa ter uma formação em aviação, faculdade de aviação?". Não, não é isso, né. Obviamente que existem algumas carreiras mais técnicas, né, específicas, como de engenharia aeronáutica ou piloto que sim, né, você precisa ter uma carga como essa. Mas Uhum. a gente tem, dentro da Avanto, a gente tem um marketing, a gente tem um comercial, a gente tem um financeiro, a gente tem uma contabilidade, a gente tem uma série de tem o próprio RH, a gente tem uma série de áreas, né, que não são específicas de aviação, né. E o que a gente acredita muito em trabalho em equipe, né, e a gente acredita bastante, né, que as pessoas elas têm sempre um pouquinho a contribuir. Então na Avanto, apesar da gente ter crescido bastante nos últimos anos, né, a gente não tem muita formalidade, então qualquer um pode acessar qualquer um, a qualquer hora do dia, sem muitas formalidades, assim, do estagiário ao presidente, alguém do conselho, isso daí é bastante acessível, né, e as pessoas podem, interagir sem grandes formalidades, porque a gente acha que esse é o nosso jeito, né, a gente acaba através dessa informalidade, gerando muitas trocas, né. E muito aprendizado para os visitantes, nós que tivemos a oportunidade de estar lá, vocês são uma empresa muito transparente. E a organização, os procedimentos, o bem-estar que vocês proporcionam para os Não. clientes é uma aura que também impacta os visitantes e os E funcionários. os clientes também, Ana, eu acho assim, lá, uma coisa importante, né, que a gente aprendeu ao longo do caminho, né, porque Uhum. tem São sido 20 anos? 20 anos, 20 anos de mais um pouquinho Avanto. mais de 20 anos, né. Uau! Aí a gente, hã, hã, no começo a gente sabia muito pouco, né. Hoje eu acho que a gente sabe um pouquinho mais, mas assim, o tema transparência é uma coisa que a gente aprendeu que é o melhor caminho, principalmente com relação aos nossos clientes. Então quando a gente, por exemplo, na nossa equipe comercial, né, quando a equipe ela vai abordar um cliente ou fala sobre precificação, né, todos Uhum. os nossos clientes pagam a mesma coisa. "Ah, mas poxa, será que não tem uma negociação um pouquinho mais, um pouquinho E em menos?" aviação é por hora, é por tempo de voo? Ah, ele compra um valor do ativo, compra um Uhum, capex, uma fração, ele paga um custo fixo mensal, uhum. referente àquela cota, né, aquela fração que ele adquiriu, e um valor por hora voo, contado minuto a minuto. No helicóptero é do acionamento ao corte, e na asa fixa, no jato, é da decolagem ao pouso. Vocês já tiveram clientes que ficaram cronometrando o tempo de voo? Boa pergunta. No começo, todo cliente novo tá lá com Com o tá relógio lá rodando. cronometrando. Mas com o Maravilhoso. passar do tempo, né, a confiabilidade no sistema, porque a gente tem um sistema de billing que está atrelado a isso, são sistemas que dizem exatamente o O o tempo cu o te preciso. o tempo preciso, né, então
Com o passar do tempo, isso acaba virando mais ou menos que nem a tua fatura de cartão de crédito, que você pode gostar ou não gostar, mas você lê na diagonal Você e fala assim: percebe que tá "Puts, ali. tudo que eu gastei isso mesmo e tá ok". E quais foram os melhores momentos, assim, momentos icônicos que a Avanto proporcionou pra você ao longo desses 20 anos, assim, se você pudesse selecionar alguns pra compartilhar com a gente? Poxa, eu acho que a gente teve algumas conquistas, né, eu acho que grandes clientes corporativos, né, que entraram grandes contas, né, foram inúmeras, né, e para a gente cada cliente novo a gente celebra bastante, né, então eu posso citar clientes corporativos que entraram e que foram motivos de bastante celebração, como foi a Santander, Daicoval, Safra, Localweb, Vitia, da do agronegócio, Usina São Martinho, dentre tantos outros, né. Isso, assim, grandes clientes, assim, que nos trazem, inspiração como referência. E que vocês fazem parte dessas empresas A também. gente acaba, assim, os nossos clientes, eles ficam muitos anos conosco. A gente tem clientes que estão há 15, 20 anos, tem clientes que estão há 10 anos, né, então isso é muito legal. E para futuros clientes, como é possível ser um parceiro da Avanto, se eu posso dizer assim, ou um cliente da Avanto? Existe uma cota mínima, existe um certo perfil que vocês têm mais interesse em atender nesse momento? Eu acho, assim, que quando você está eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender são 3 aspectos, né, Uhum. que é o que a gente chama de, primeiro, necessidade, ou seja, se você tem a necessidade de deslocamento, isso é um indicador. Segundo, capacidade econômica, ou seja, se você precisa ter dinheiro para comprar um ativo ou E uma mantê-lo, faraceiro e né? mantê-lo, né. Mantê-lo. E a terceira é a cultura aeronáutica. Então, apesar da gente ter, a gente tem de tudo na Vanto, tem gente que a primeira aeronave é uma fração, assim como a gente tem muitos clientes nossos que já tiveram uma aeronave própria e trocaram a sua aeronave própria por uma fração, né, a gente teve de tudo um pouco, né. Então eu acho que esse tema da cultura aeronáutica, seja uma pessoa que já teve uma vivência na aviação executiva, freta de vez em quando, ou acaba utilizando aeronaves de amigos ou sócios para se locomover, esse tipo de cultura, esse tipo de contato é bastante importante. Com esses 3 fatores, poxa, com um joinha, com um positivo, putz, acho que a gente já tem um próximo passo para conversar. E o legal é que a gente tem até companhias, né, que são até extremamente espartanas, né, que nunca olharam a aviação executiva como uma solução, justamente por terem uma cultura mais espartana, eles olhavam sempre com um olhar de luxo, né, mas que Que causa um certo distanciamento, né? poxa, ter o avião, o helicóptero da empresa, poxa, não. Too much. Não, não vou, Não. né. E aí com o passar do tempo acabaram vindo para a Avanto, porque principalmente com essa troca de gerações, né, começaram a olhar como uma necessidade. "Poxa, como é que eu posso, cobrir, sei lá, Otimizar. Brasil inteiro, América Latina inteira, sem usufruir da aviação executiva", né. Empresas de varejo, por exemplo, empresas que cuidam de infraestrutura, agronegócio, né. Então, a aviação ela faz parte do dia a dia de uma aviação que tem, principalmente se você for pensar Brasil, no tamanho do nosso país e de possibilidades, né. Então, para você se tornar um cliente Avanto, eu acho que é olhar um pouquinho aí aqueles 3 pontos e seguir adiante. E que dica você deixa para os nossos alunos que estão fazendo administração e que querem seguir um caminho de direção como o seu? Eu acho que aprendizado, humildade, a gente nunca sabe tudo, resiliência, muita resiliência. Porque, poxa, se pensa no seguinte, né, se independente do que você for fazer, né, se você fizer alguma coisa e você falou assim: "Poxa, eu vou ter 30% de um mercado X".
Pô, 30% de qualquer coisa, assim, de um mercado, É é bastante. bastante, mas significa que para cada 3 sim que você vai escutar 7 nãos. Então você sempre vai escutar mais não do que sim, Uhum. né. Então, assim, eu acho que a resiliência, né, ela é importante, aquela capacidade que você tem de se renovar e de levantar e de entender o não como um aprendizado e continuar crescendo, né. E e na maior parte das vezes, o caminho ele nunca é tão bonito quanto aqueles que a gente vê, ele nunca é tão rápido, né, e ele sempre deixa um pouquinho mais de transpiração do que aquilo que você acha que vai ter que suar, né. Mas na Avanto, a gente sempre tem a oportunidade de acompanhar vistas bonitas, um atendimento de primeira Com e certeza. memórias que nós, inclusive da FAP, vamos levar para o resto da vida. Legal. Muito obrigada pela sua Obrigado presença, pela Davi. oportunidade. Sua trajetória é inspiradora e eu tenho certeza que você, assim, deu uma aula para muitos alunos que não conhecem nada do mercado de aviação e para quem já conhece ficou mais apaixonado ainda e que se tornem clientes da Avanto. Amém. Obrigado, Ana. Obrigado pela Obrigada a oportunidade. A você. vocês todos. E que vocês tenham a oportunidade de levantar quantos voos forem necessários para alcançar os sonhos de cada um de vocês. Um beijo grande e até o próximo FAPcast.